mais deve ser apreciado por nós é as Sagradas Escrituras, que tem uma história verídica do povo de Deus, né? E também tem como que esse povo venceu tudo isso, né, queridos? Que é o mais importante para nós, né? Então você vai vencer em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Papai querido, que está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, ao coração dos ouvintes. Deus bendito e santo, que o Senhor também possa, Pai, por meio, Senhor, deste exemplo da família de Davi, encorajar os teus filhos a permanecer durante, né, e após as lutas. Senhor, guarda o coração do teu povo e os fortaleça. Fortaleça também as alianças em família. Nós te pedimos e te suplicamos, crendo no teu cuidado, ó Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, eu quero aqui já colocando, e é muito importante, o significado dos nomes aqui de os familiares, né, de Davi, para que a gente entenda, porque nós sabemos que os nomes, né, da família dos hebreus, todos eles eram por conta de algo que eles estavam vivenciando, né, quer com Deus, quer com a sociedade ali, né, então diz respeito totalmente, né, àquilo que o povo de Deus estava vivenciando, né, então, Icabode, por exemplo, né, foi-se a glória, né, de Israel, foi numa situação onde a arca foi roubada, né, e chegou-se uma má notícia. Então, todos os nomes, né, eles tinham um simbolismo de algo que o povo estava vivenciando ali no momento presente. Então, um dos filhos de Davi, né, que é Absalão, ele tem um nome, o seu significado no nome, que é meu pai é paz, né, queridos? Então, nós entendendo que o rei Davi, para colocar esse nome de Absalão, né, era uma forma dele declarar o amor dele para com o Deus que ele servia, né, o Deus Altíssimo, né, o Deus de Israel. Então, o significado desse filho de Davi, ele colocou, meu pai é paz, né, meu pai é paz. E eu tenho aqui, queridos, a plena certeza, né, que Davi estava se relacionando, falando referente a Deus, né, o pai dele que o guardava em todo o tempo, né, em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas. Então eu entendo que o relacionamento diz respeito a esse relacionamento de Davi com o seu Deus. O meu pai é paz, né? Foi esse o nome que Davi, com esse significado, Davi colocou o nome ao seu terceiro filho, né? Ao seu terceiro filho, nós sabemos que Davi teve muitos filhos, né? Mas ao seu terceiro filho, ele colocou esse nome. E sabe, querido, por ironia, né? Ou realmente o inimigo, né? Querendo roubar, né? Essa paz que Davi estava declarando e denotando a Deus, né? Por ironia, né? Se é que nós podemos dizer assim, né? Mas é certo que tudo que acontece tem um objetivo, né? Deus prova o nosso coração, ao mesmo tempo o inimigo quer nos destruir, né? Quando aquele projeto que nós sonhamos, né, e labutamos por alcançar, até mesmo os nossos filhos, vem a calhar com um fim como esse, né, de Absalão, né? A palavra de Deus também nos deixa bem claro no Antigo Testamento que ele era um rebelde, né? Que esse filho de Davi, Absalão, era um rebelde assumido, vamos dizer assim, né? Que tentou usurpar o trono do pai, né? E infelizmente ele morre, né? Então, Davi, ele está vivendo ali, né? O findar da luta dele com Saul, né? E tem o seu filho envolvido, né? Nessa situação, e ele perde esse seu filho, né? Absalão, né? Absalão morre, né? Então, é muito triste, né, queridos? Mas olha o significado que Davi colocou ao seu terceiro filho, Absalão. O meu pai é paz, né? A mãe de Absalão, né, filha de Talmai, rei de Gesur, né, rei Gesur, nascido 1000 anos antes de Cristo, né? Então, Absalão era o terceiro filho de Davi, né? Porém, o único filho de Davi com Maacá, né? Maacá, mulher de Davi, mãe de Absalão. Então, filha de Talmai, rei de Gesur.
Então, o significado de Maacá, que é a mãe de Absalão, é compreensão. Que interessante, né, queridos? Né? Davi casa-se com a compreensão e tem o meu pai é paz. Interessante, né? Tem o meu pai é paz. Isso é muito, muito lindo a gente ver, né? Porque todos os nomes, né, tinham um significado, né? Então, Davi casa-se com Maacá, que é a compreensão, e tem Absalão, que é o meu pai é paz, né? Que não deu para Davi paz nenhuma, né? Nós sabemos disso, né? Absalão literalmente tirou a paz do seu pai, né? Davi tentou de todas as formas roubar o trono do pai, né? E morreu nessa tentativa, né? Então, nós vamos agora falar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais a fundo nos problemas da casa ali de Davi, né? De seus familiares, de seus filhos. Como o rei Davi teve muitas esposas, querido, né? Teve mais do que uma esposa, né? Então ele teve filhos e filhas de pais, de somente dele, né? Mas de mães diferentes, né? Então essas mulheres, elas não moravam todas no mesmo lugar, né? Elas moravam em cidades, né? Até, como que eu posso dizer, até uma distância, vamos por aí, de um estado por outro, né? Então o rei Davi tinha filhos em localidades distantes, muitas vezes eles não se criaram juntos, né? Mas tinham conhecimento dos irmãos, né? Sabia que tinha tantos irmãos em tal lugar, né? Então, dentro dessa condição de família, né? Davi criou para si muitos problemas, né? Querido, já é difícil cuidar de uma mulher, que dirá demais, né? Já é difícil cuidar de um filho, que dirá de muitos filhos, né? Com personalidades totalmente diferentes, tá? Então é para você entender que o problema da sua casa, ele não existe só na sua casa, ele existe dentro de todas as famílias, né? Então, Davi tinha uma formosa filha, né? Que era irmã de Absalão, né? Então também irmã de Absalão, né? E essa formosa filha de Davi se chamava Tamar, né? Então nós sabemos aqui quem foi Absalão. Foi aquele filho que Davi colocou, o meu pai é paz, mas que fez da vida do pai um inferno e quis usurpar, né, o trono do pai, né? O lugar do pai, o reinado do pai, né? Ele queria tomar o lugar do pai, reinar no lugar do pai, né? Usurpar o trono do pai. Então, esse Absalão, ele também tinha essa irmã, né? Que também era filha de Davi, chamada Tamar, né? E as escrituras relatam sobre ela, diz que ela é uma belíssima mulher, né? Uma formosíssima donzela, né? Que se destacava entre muitas das mulheres belíssimas, né? De Israel. Então, Davi tinha esse filho com Maacá, né? Tinha Tamar e tinha muitos outros filhos, mas nós vamos agora falar de um outro filho de Davi, que é Amnon, né? Também filho de Davi, né? A mãe de Amnon, deixa eu ver se eu marquei aqui quem era a mãe de Amnon, né? A mãe de Amnon era Ainoã, né? Que no hebraico quer dizer meu irmão é gracioso, né? Mãe de Amnon, né? Tá descrito na palavra de Deus que ele foi o primogênito, né, de Davi. 1 Samuel 25:43. Então a mãe de Amnon foi Ainoã, né? Que no hebraico quer dizer meu irmão é gracioso, né? Então a mãe de Amnon foi essa Ainoá, né? Ainoá era filha de Aimaas, que no hebraico significa meu irmão está irado. Devia ser o nome da mãe de Ainoã, devia ser o nome do pai dela, né? Porque aí tinha mais a ver com aquilo que Amnon fez, né? Para com Davi. Mas não, né? O nome, o significado da mãe de Amnon, o primogênito de Davi, quer dizer meu irmão é gracioso. Então Amnon
no hebraico quer dizer fiel, né? E esse primogênito, né? Eu imagino Davi colocando o nome desse primogênito quando ele o teve. E ele dizia assim: meu Deus é fiel. Fiel. Né? O significado de Amnon no hebraico é fiel. Né? Então Davi colocou o nome do seu primogênito de fiel. Né? Mas quem foi esse Amnon, filho de Davi? Vamos ler um pouquinho sobre ele. Né? Absalão, o outro filho de Davi, né? Odiava, né? Porque Amnon era o príncipe herdeiro, né? Então, logo, ele entendia que seria o sucessor no trono do pai, Davi, né? Então, o outro filho de Davi, que é Absalão, odiava o seu irmão, né? Amnon, por Amnon ser o primogênito. Absalão seria o terceiro dos filhos de Davi, né? O único com Maacá, mas o terceiro dos filhos de Davi. Amnon era o primogênito. Então, Absalão, irmãos, se odiando. Entende, querido? Você acha que você tem problema na sua família? Davi, o rei Davi, tinha esse tipo de probleminha aí. Vai analisando, né? Então, Davi deu esse nome, esse significado ao seu primogênito, fiel, porque o Deus de Davi era fiel, né? E ele colocou fiel é o Senhor e colocou o significado de fiel ao seu primogênito Amnon. E o terceiro filho de Davi, que era Absalão, né? Ele odiava o seu irmão Amnon, por ele ser o primogênito. E então ele acreditava que o príncipe herdeiro queria aí então suceder, né, o trono do rei Davi, do seu pai Davi. Né? Então ele odiava, né? E ele passou a odiar ainda mais Amnon depois da situação que nós vamos continuar lendo aqui para você entender, tá? Então, já tinha o interesse de Absalão, né, de acabar com a vida de Amnon, vamos dizer assim, né, por ele ser o príncipe herdeiro ali, né, o sucessor do seu pai. Então, esse irmão já não gostava do irmão primogênito por isso. Ele que vai suceder o meu pai, né? Então, já não gostava por causa da sucessão no reino, né? E nós vamos entender, esse Amnon também é irmão de Tamar, só que só por parte de pai, né? E não, a gente vai entender aqui que eles não cresceram juntos, tá? Né? Amnon é filho de Davi, Tamar é filha de Davi, Absalão é filho de Davi, né? Mas esses irmãos, Amnon e Tamar, eles não cresceram juntos, são filhos de mães diferentes, tá? Mas em certas ocasiões, todos os filhos se reuniam, né? E todos tinham conhecimento de quem era filho, dos irmãos, né? Todos tinham conhecimento. Não tinha tanto relacionamento, mas conhecimento, e se viam, né? Tanto se viam que numa dessas vistas, Amnon se apaixona pela própria irmã Tamar, né? A palavra de Deus deixa claro que era uma paixão tão doentia que, de fato, Amnon começa a perder peso, né? E isso é notado, né, por Jonadab, tio, né? Tio de Amnon, irmão de Davi, né? Então, é muito, muito, muito triste aqui a situação dessa família. Muito triste, aterrorizante, vamos dizer assim. Então, Amnon, né, vê a sua irmã crescendo, aquela linda, maravilhosa donzela, né? E como ele não estava o tempo todo com ela, né? Via ela nas festas que o pai fazia, nos encontros que o pai fazia, cada vez mais Tamar mais linda. E esse irmão, então, se apaixona pela própria irmã, que é Tamar. Né? Ele se apaixona de tal forma que ele adoece, primeiramente adoece a mente, né, queridos, né? Porque só de saber pelo fato que ele é irmão, jamais deveria deixar esse tipo de sentimento criar dentro dele, né? Então, a mente de Amnon ali já está adoecida, né? E Amnon se enamorou por ela e se interessou por sua irmã ao ponto de adoecer, e sendo ela virgem, parecia-lhe impossível que ele pudesse lhe fazer alguma coisa, né? Tipo tocá-la, né? Qualquer coisa nesse sentido.
Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, no caso tio, né? Mas como as famílias, entende, queridos? Aqui não estava todo mundo morando na mesma cidade, era aquele tio que era amigo, né, do sobrinho, né? Que era amigo, mas não era, sabe, aquele tio, né, que poderia dar um conselho. E nós vamos ver aqui também que Jonadab, aqui significa aquele que tem a sagacidade, sabe? A palavra traduz ele assim, como aquele homem sagaz. Então, ele estava fazendo aqui o papel do mundo, o papel de Satanás, né? O papel de desvirtuar, né? E de olhar para aquele que já está com a mente fraca e acabar de jogar ele no buraco, né? O mundo faz isso, né, queridos? Então, Jonadab, então, né, era amigo de Aminon, o filho de Davi, né? E esse Jonadab começa a observar Aminon e ele percebe que Aminon está cada vez mais perdendo peso, emagrecendo e triste. E este amigo de Aminon, filho de Davi, que estiver adoecido por Tamar, é indagado porque ele tem emagrecido dia após dia, né? Então, Jonadab, né, o tio, pergunta, fala, ô Aminon, me conta aí, por que você tá desse jeito, cara? Por que a amargura te pegou? Por que você anda triste? Por que você está perdendo peso? Sabe? Sempre, queridos, que o mundo, né, nos fizer pergunta, não é para o nosso bem, não. Né? Sempre que o mundo nos trouxer questionamentos, não é para o nosso bem. Né? Se esse questionamento vier do seu pastor, do seu líder, pessoa que você sabe que ora por você, ama a sua vida, você deve parar e analisar. Falar, opa, nossa, eu preciso refletir sobre isso. Agora, quando vier do mundo, queridos, né? De quem não tem nada para oferecer, que diz a palavra que esse Jonadab, ele era sagaz, entendeu? Malicioso. Então, Aminon não devia dar ouvidos, né? Até porque, mas assim, queridos, quando a pessoa já não está bem, Satanás sabe, né? Satanás sabe quando a pessoa já não está legal, entendeu? E ele vai sempre usar mais umas ferramentinhas para acabar de lascar contigo, comigo também. Então, a gente tem que ficar, né, vigilantes, né? Então, esse Jonadab pergunta para Aminon, por que você tá assim, cara? Dia após dia você tá perdendo peso, o que aconteceu contigo, né? E aí, contando ele, né, Aminon, que amava a sua irmã, né, a irmã do seu irmão Absalão, né, que era irmã dele só por parte de pai, né, ouvindo isso, né, o inimigo tá doido para que você conte o seu segredo, querido, sabe? Tá doido para que você abra o seu bocão, conte o seu segredo, para ele ferrar contigo, né? Para ele saber aonde ele vai enfiar a lança que vai doer mais ainda, né? Onde ele vai transpassar você, matar você, tá? Então, ouvindo isso, Jonadab instrui, né? Para destruição, porque o mundo não instrui ninguém para crescer, né? Para vencer, né? Para ser santo. O mundo não instrui ninguém para ser santo. Só instrui para perversidade, só instrui para destruição, só instrui para maldade, né? Então, se você está recebendo instrução e essas instruções que você está recebendo é para destruir alguém, é para acabar com a vida de alguém, é para acabar com o caráter, a moral de alguém, você está recebendo instrução do inferno e não do céu, né? Então, aqui Aminon já não estava legal, a mente dele já estava ali pifada já, né? Porque onde já se viu deixar crescer o sentimento por uma irmã, né? Ele já precisava ali de um psiquiatra, mas não, Satanás, ele se veste, né, de psiquiatra, né, queridos? E aí ele foi e instruiu para acabar de destruir com Aminon, né? Instrui sagazmente Aminon, né? A fingir, né? Sabe, porque essa o ápice, né? O ápice de Satanás é o fingimento. Então ele não vai ensinar você a ser verdadeiro. Ele não vai ensinar você a ser uma pessoa correta, ter caráter, ter atitudes que condiz com a palavra. Ele vai só te ensinar a você ser uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, né? Uma pessoa maldosa, maliciosa, né? Então, ele instruiu, né, Jonadab, que aqui simboliza o mundo, instruiu Aminon, que já não estava legal da cabeça, a se fingir, né? A fazer o mal, a praticar a maldade, o pecado. O inimigo não vai falar para você praticar a verdade, queridos, senão somente a mentira e o pecado e o erro. Ele vai te conduzir ao erro, né? Se você já não tá legal, ele vai te conduzir, vai te jogar pro buraco. Então, você vigia, rapaz, né? Então, instrui sagazmente a Aminon a fingir que está doente para trazer até a sua presença a
irmã de seu irmão Absalão, que também era sua irmã por parte de pai, a sua amada Tamar, para comer de sua mão, né? Então, fingir. Então, quer dizer que ele não estava doente, né, querido? O problema que ele tinha era que a mente dele já tinha pifado, né? Ele deixou descer o pecado para o coração, e aí ele encontrou alguém para ajudar ele no plano que ele já tinha, né? Encontrou Jonadab, né? Alguém ali para instruir ele a fazer o mal, e ele foi instruído o seguinte: ó, você finge que você está doente, porque cara de doente você já tá, né? Você já perdeu aí não sei quantos quilos, você não tá legal. Olha, olhando para você, você já não tá legal. Então vai ser fácil. Satanás sempre vai olhar para o mal que tá te acontecendo, querido, e ele vai sempre ampliar esse mal, entende? Né? Então, ele olhou para Amnon, Jonadab, sagaz, um homem sagaz, né? Mentiroso, malicioso, falou assim: ó, não vai precisar de muito não. Você já tá aí todo arrebentado mesmo, né? Já tá todo aí magrelo mesmo, já perdeu não sei quantos quilos. Negócio seguinte, né? Você finge que você não tá legal, né? Porque Satanás sabe quando não tá, né? Então não precisa nem fingir muito, né? Mas aí você finge que você não tá legal, pede pra Tamar vir cuidar de você, fazer uma comidinha pra você. Assim você traz ela até a sua presença. Tudo que o inimigo precisa é ganhar nossa confiança e nos trazer num ambiente onde ele domina. Você entende? Toda ali a situação, a casa de Amnon, a amizade de Amnon já estava tudo contaminado. Tamar, a donzela linda, estava guardada lá na sua casa. Mas no exato momento que ela aceita esse convite de vir cuidar do irmão, sem maldade no coração dela, né? Porque era donzela e era virgem, e não tinha pensamentos errados sobre o seu irmão, diferente dele, que tinha pensamentos errados sobre ela. Então, ele, de forma sagaz, então induzido por Jonadab a fingir diante de Tamar, a fingir diante do pai Davi, dizendo que ele estava doente, que ele queria a sua irmã, então a sua amada irmã, até a sua presença, né? Então, isso chegou até o conhecimento do rei Davi, né? Com a ajuda de Jonadab, tio, né, de Davi, né, tio também de Amnon. Então, para comer da sua mão, e pede isto a teu pai, o rei Davi, quando ele estiver aqui em sua casa e vier te visitar. Então, Jonadab tramou tudo, queridos, né? Sempre que você deixar que o pecado ocupe espaço no seu coração, na sua mente, você vai ter muita ajuda do inferno para você se lascar. Você entendeu? Entendeu? É assim. Quando você deixar uma coisinha entrar na sua mente e essa coisinha for pecado, o inferno todo vai cooperar para você se explodir no final. Entendeu? Para a guerra vir toda para o seu lado. Então não deixe, querido, guarda a sua mente, vigia os seus sentimentos, né? E vigia também as companhias e os aconselhamentos que você tem tomado, né? Se não condiz com a palavra, você tem que rejeitar, mas principalmente vigiar na mente. A mente é o campo das ideias. Satanás só precisa plantar uma ideia na sua mente. Uma sementinha do mal, basta, entende? Que você deixe ser plantada na sua mente, para que você produza o fruto do pecado na sua vida. Entendeu? Então, Amnon já estava com essa sementinha na mente, né? Já estava desejando aquilo que não era para desejar, né? Porque Tamar era sua irmã, ainda que fosse só por parte de pai, mas era irmã dele, né? Ainda que ele não cresceu com ela, era irmã dele, não podia deixar esse sentimento crescer. Então a semente do mal já estava na mente de Amnon. E o que Jonadab fez? Regou a semente, né? Fez brotar, né? E aí lascou. Então, conforme Jonadab instruiu a Amnon, né? Conforme o mundo instrui, né? Se a pessoa acatar a instrução do mundo, né? Vai ser destruído, queridos. Então, conforme Jonadab instruiu a Amnon, assim ele fez. E quando quando estávamos todos na sua presença e já tivera, e quando Tamar já havia chegado até a presença de Amnon, né? E ali por ele estar fingindo estar doente, ela já havia feito bolo, cozido pães, feito guisado para ele, né? Porque afinal, meu irmão que eu não vejo sempre, nem crescer junto, está doente, eu vou fazer de tudo para agradá-lo.
E assim foi o coração de Tamar. Fez de tudo isso e colocou tudo isso na presença de Amnon e lhe deu realmente comer na sua boca, né? Então, queridos, às vezes nós vamos estar tratando na boca o nosso inimigo, daí ele só esperando um momento, querido, né? Para nos destruir. Toma cuidado para quem você tem dado alimento, né? Às vezes você está dando alimento na boca do seu inimigo que vai te destruir, né? Já tirou você do ambiente de paz que você estava, que era a sua casa, né? Do ambiente de paz que estava na sua mente. Você não tinha maldade, você não tinha visto nada de mal nele, até que, como assim aconteceu, né, com Lúcifer, até que Deus viu iniquidade em Lúcifer, até que você enxergue a maldade do coração, né, das pessoas que estão no mundo, né? Você muitas vezes vai estar tratando na boca essas pessoas. Toma cuidado, né? Em nome de Jesus. Então, Tamar foi, né, conforme a instrução de Jonadab, né? Amnon pediu para que Davi, quando Davi estivera visitando ele, fingindo estar doente, né? O fingimento começou bem antes, enganou primeiro o rei, né? Falou, ó, paizinho, né? Você veio me visitar, mas eu queria tanto ver a minha irmã Tamar. Você não pode mandar ela vir aqui me ver, né? É lógico que o pai, preocupado com o filho, enviou a irmã para cuidar do irmão e se lascou, né? Então, estando já, tendo feito tudo isso, né, para ele, este fez com que todos da sua casa se retirassem, né, da presença dele e forçou a Tamar, a irmã de seu irmão, a deitar-se com ele. Tamar o repreendeu dizendo, meu irmão, não faças tal loucura, né? Não faças tal loucura, né? Porque não se faz dessa forma, porque isso é abominável diante de Deus e diante de Israel. Ela, lembrando seu irmão Amnon, né? Pois muito me envergonharás, perdão, e a ti seria como um louco diante de Israel, né? Ainda deu tempo dela lembrar a Amnon o quanto ele estava fora de si, queridos, com essas palavras. Falou, olha, meu irmão, você fazendo isso, você se torna abominável diante de Deus, diante do povo de Israel. E para todo Israel você será tido como um louco, Amnon. Não faça isso, meu irmão, né? Tamar fez a Amnon ciente de que ela falaria isso ao rei e que o rei, caso ela pedisse para o pai, talvez o pai nem a negasse como esposa para o próprio irmão. Eu duvido que ele iria aceitar um negócio desse, mas até isso, né? Ela usou como argumento, né, para que ele não fizesse tal absurdo com ela, né? Porém, Amnon não deu ouvidos à sua súplica e usou da sua força para forçá-la a deitar-se com ele, né? Isso, queridos, nós estamos contando aqui é uma família, né, do povo de Deus, dentro da família do rei Davi. Aconteceu todas essas atrocidades. Aí você acha que é só a sua família que tem problema? Não, queridos. Então peça força para Deus, né? Guarde a mente, instrua os pequenos, os grandes, os idosos, a todos, né, dentro da palavra, porque até o rei Davi não foi poupado de uma situação terrível e desastrosa como essa aqui que aconteceu em meio à sua família, né? Então, após ter feito o que não era correto, sentiu por ela grande aversão, maior até do que o amor que denotava a ela antes. É lógico, queridos, o mundo, o inimigo das nossas almas vai fazer isso. Depois que você tiver cometido o erro, né, a maldade, a malícia que ele colocou na sua mente, né, que ele suplantou na sua mente, no seu coração, depois que você tiver feito essa caca, né, depois que você tiver pegado para si a maldade de Satanás e usado o seu corpo para cometer, a sua boca para falar, os seus braços, né, o seu corpo para fazer a atitude, aí vai ser tarde, querido. Aí você vai ter aversão daquilo que você fez, mas aí vai ser tarde, porque você vai estar incluído naquele mal. Satanás, ele quer dividir o mal que ele tem com os seres humanos, né? Então não deixe ele usar a sua vida como instrumento para destruição, queridos. Não deixe, né? Vigie o seu coração, suas ações, principalmente a mente, que é o campo das ideias. Vigie a sua mente, que é o campo das ideias. O que você tem deixado crescer aí, né, de ideias nessa sua mente, né? Peça para o Espírito Santo santificar a sua mente, né? Então, mandando que ela fosse embora após ter feito isso,
Porém Tamar lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria de me expulsar após ter me forçado a me deitar contigo, do que este mal que você fizeste. Então, maior ainda do que você me forçar a fazer isso, é depois você me mandar embora. Né? Aminon, o que você está fazendo é algo muito terrível. Não faça isso, meu irmão. Né? Tamar foi posta para fora, né, da casa de Aminon, mesmo ela sendo donzela, né, porque ela era virgem, e estando com uma túnica talar, que denotava a sua nobreza e a sua pureza, né? Denotava que ela era pura, que ela era uma donzela pura, né? Então, ele jamais poderia ter feito isso. Ele deveria colocar um servo para levá-la para sua casa, mas ele expulsou ela da sua casa, né? Expulsou. O pecado depois cometido, querido, ele vai trazer nojo, repúdio sobre a própria pessoa que a cometeu, entende? Né? Porque Satanás, depois que ele usa o corpo da pessoa para fazer o que ele quer, o pecado que ele deseja, depois ele começa a ter repulsa do pecado, ter repulsa do que fez. Né? Por isso que é tão difícil a pessoa, depois que peca, voltar-se para Deus. Né? Porque ela mesma acaba se condenando. Né? Porque Satanás faz isso, olha, foi você, se vira aí com o seu pecado. Entende? Ele vai com você até você cometer o ato. Depois que você cometeu o ato, depois que você falou as merdas, depois que você se posicionou de forma errada, depois que você fez toda a caca que ele instruiu você para fazer e você acatou a instrução dele, ele deixa você se lascar sozinho e você vai sentir o nojo sozinho, você vai sentir o repúdio sozinho, você vai sentir a vergonha sozinho, você vai sentir, né, o desprezo sozinho, né? Tudo isso por consequência do pecado. Né? Então é terrível. Então, ele, depois que ele fez esse ato terrível com a sua irmã, ele a expulsou, porque ele olhava para ela e viu o mal que ele tinha feito. Entende, queridos? É muito difícil. Você olhar para a pessoa que foi o objeto que mostra para você que você pecou, né? Que você errou. Então é muito difícil. Então não deixe o inimigo usar a sua vida para isso. Né? Deus quer você como instrumento de honra, não de desonra. Então, ele desonrou a própria irmã e depois a expulsou, porque ele olhava para ela e viu o pecado que ele havia feito. Né? É assim que Satanás faz. Depois que você peca, ele pega um espelho, coloca diante de você e fala, ó, é isso aí que você é, ó, se vira. Entendeu? Então se posicione, guarde o seu coração, guarde a sua mente, que é o campo das ideias, onde ele trabalha para suplantar o mal, a malícia, a sagacidade, a maldade, né? Então, ele coloca sua irmã, então, com essa túnica talar, né, que simbolizava a pureza dela, né, porque ela era donzela, coloca ela para fora, né, então, com mangas compridas, a qual lhe dava este valor de pureza. A pedido de seu servo, Aminon coloca porta fora Tamar, né, pelo servo dele, e fecha a porta após ela. Então, Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar que trazia, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Meu Deus, né? Que situação, né, queridos? Coitada de Tamar, né? Então, Aminon, queridos, a paz, minha linda, olha, Bruninha, amo sua vida, viu? Né? Amo o ministério lindo que Deus tem com você. Deus tem algo muito lindo com você, com a sua família. Deus é maravilhoso. Então, Aminon, queridos, quando nasceu, primogênito de Davi, Davi colocou o nome fiel, porque ele entendia da fidelidade do Deus qual ele servia, sabe? E aí o nome de Absalão, como nós já vimos aqui, significa meu pai é paz, né? Também simbolizando o relacionamento de Davi com Deus. Quando Absalão nasceu, o terceiro filho de Davi, né, com outra esposa, mas o terceiro, né, ali no nascimento, Davi coloca o meu pai é paz, porque ele estava ali vencendo já Saul, né, terminando uma guerra, mas aí esse que ele deu o nome de meu pai é paz, faz guerra contra ele, tenta usurpar, né, o trono dele, né, o próprio filho. Aí a gente vê, queridos, né, como o mundo, ele quer tirar tudo aquilo que Deus nos deu, sabe? Mas o que há de mais precioso, querido, que Deus dá para o ser humano, não é algo que possa ser tirado, né? Não é trono, né? Não é posição, não é vestimenta, não é serviço, sabe, lugar, não é. O que tem de mais precioso é isso, é o relacionamento. Então,
quando Satanás atinge a família de Davi dessa forma, atinge os filhos, usa os filhos de Davi dessa forma, o que Satanás está querendo dizer? Olha, seu Deus não é nada disso aí não. Entendeu? Quando ele vem e mexe na nossa família, bagunça o coreto na nossa casa, né? E tenta ali sujar, né? O nosso relacionamento, né? Ou destruir o nosso relacionamento com as pessoas. Na verdade, ele quer atingir o nosso relacionamento com Deus. Então, que você possa guardar no seu coração, queridos. Os indivíduos, eles fazem as suas escolhas. Cada indivíduo vai fazer a sua escolha, quer filho, quer esposo, né? Quem quer que seja, os nossos amigos, nossos familiares, cada indivíduo vai fazer a sua escolha, mas o seu relacionamento com Deus não pode ser manchado por causa das escolhas de cada indivíduo, ainda que seja filho nosso, ainda que seja esposo nosso, entende? Então, esses nomes, né, dados por Davi a cada um dos filhos, né, era denotando o amor, a devoção, a comunhão dele com Deus. E aí Satanás faz o quê? Suplanta a maldade no coração do filho primogênito, para ele abusar da própria irmã. Né? Suplanta a maldade no coração de Absalão, o terceiro filho, para ele usurpar o trono do pai. Né? Que coisa terrível, né, queridos? Então, entenda que Deus não chamou famílias perfeitas, né? Deus não chamou pessoas perfeitas, né? Nós não somos, né, queridos? Eu falo que de todos os meus irmãos, eu sou que tem mais defeitos, sou eu. E aí esses defeitos se sobressaem ainda mais porque eu sou a mais falante, né? E todo mundo que fala mais é a primeira que leva a pedrada também, né? Se posiciona primeiro, também é a primeira que apanha. E eu era assim. Então, queridos, guarde o seu coração. Não deixa nada que o inimigo tenha arranhado, tirado da sua história, sabe? Usurpado de você, moldado para o mundo, né? Arranhado, arrancado, quebrado, matado até, né? Mudar o seu sentimento, a sua devoção, a sua comunhão, o seu relacionamento com o papai, né? Eu entendo que, apesar de Davi ter passado por tudo isso, né? Ter sentido a dor terrível, né? Sentido a dor terrível de ver o filho tentando usurpar o seu trono. Depois de ver o filho cometendo essa atrocidade com a própria irmã. Depois um irmão com ódio do outro irmão porque fez isso com a irmã, tirar a vida do outro filho, tirar a vida do outro irmão. Tudo isso Davi viveu, queridos. Mas o amor, a comunhão, a devoção, o homem segundo o coração de Deus não mudou, né? Porque Deus não mudou isso na sua palavra. Se Davi tivesse mudado, ele teria escrito assim, ó, e passou-se o reino de Davi, né? E deixou de ser o homem, mas não. Ficou escrito a mesma coisa. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo é amor, sabe? A mesma perseverança, sabe? A mesma confiança, a mesma devoção, a mesma comunhão e ainda mais, em nome de Jesus, né? Ela deve aumentar o nosso coração para com o Senhor, porque quem nos dá condições, querido, de nós suportar tamanha guerra, né? Tamanha afronta do inferno contra as nossas vidas é somente o nosso relacionamento com o papai. Não se desvencilhe, não deixe nada diminuir, sabe, a sua confiança, o seu amor em Deus, na sua palavra, a sua confiança nessa palavra, porque ela que guarda o nosso coração. Amém, queridos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a lógica de Deus, querido, né? A lógica de Deus, ela contraria a nossa lógica humana, né? Nós olhamos para os nomes que Davi colocou nos seus filhos. E o que a história nos conta? Conta algo atrocidável, algo horrível, né? Mas diante de tudo isso, Davi permaneceu mesmo para com Deus. Amém, queridos? Eu não sei o que você tem vivenciado, quais são o tamanho das suas dores, o tamanho das suas guerras dentro e fora de casa, né? Dentro e fora dos seus relacionamentos, né? Dentro e fora da sua família, dentro e fora do ambiente de trabalho, não sei, mas o Deus Todo-Poderoso te conhece. Ele quer que você use tudo isso em favor do crescimento, do amadurecimento do seu relacionamento com o papai, né? Você vai pegar tudo isso e você vai colocar força e fé dentro de você, para você se aproximar ainda mais da palavra, vivenciar ainda mais a palavra, né? Viver ainda mais conforme a palavra, né? E não importa, queridos,
o que fique arranhado, o que fique quebrado, o que fique morto, o que é tirado da sua história, você vai permanecer do lado daquele que nunca venceu uma guerra. Todas essas pessoas tomaram esses posicionamentos, sendo da família real, tendo Davi como pai, né? Mas Davi não mudou o relacionamento dele com o papai, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu relacionamento com o papai não pode mudar. Amém? Né? Então, é isso, queridos. Sabe? O mundo, ele vai trabalhar de tal forma para que você desacredite, desabilite, né? Mas ainda que pessoas sejam desabilitadas, descreditadas por causa da condição que o mundo, né, permitiu que elas chegassem, ou que elas mesmas se lançassem, ou que elas mesmas decidissem, né? Davi não escolheu aquilo para os filhos. Cada um, né, deixou, né, a sua mente conduzir para esse mal. Né? Você não vai conseguir, queridos, dominar a mente de ninguém. Você não vai conseguir colocar na mente do outro aquilo que está na sua. Você precisa lutar para aquilo que está no seu coração, no seu interior, sabe? No seu homem e mulher interior, a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Você tem que lutar para isso não se esvair com as coisas que os outros estão fazendo, com o comportamento dos outros. Isso não pode afetar nem diminuir o seu amor e a sua confiança em Deus. Na verdade, isso tem que ser motivo para você se aproximar ainda mais de Deus, né? Era lá no primeiro filho nascendo e ele dizendo, Deus é fiel, né? Outros filhos nasceram e ele permanecia dizendo que Deus era fiel. Nasceu o terceiro filho e ele diz assim, o meu pai é paz. O meu pai é paz. O cara querendo roubar o trono dele, né? Usurpando, né? Do trono dele, querendo matar, matou o irmão. E ele dizendo, meu pai é paz. Entende, queridos, né? Tendo a sua filha desonrada, né? E ele dizendo, meu pai é paz. O que você tem dito diante de tudo que está acontecendo com você? Quais são as palavras que têm saído da sua boca, queridos? Né? Não existe família perfeita, queridos. Mas existe um Deus perfeito que tem poder para cuidar da sua família, não importa o quão destroçada ela esteja. Não importa quantos pedaços ela esteja faltando. Não importa o quanto desequilibrada você olhe e veja que esteja. Entende? Não importa o quão, de maneira tão atrocidável, muitos estejam se comportando, mas o Senhor permanece igual. Guarda a sua fé nele. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a mãe de Absalão, o significado do nome dela era compreensão. Sabe? Né? Dá um filho que ele coloca o nome de meu pai é paz, né? Que vai roubar o trono, né, do pai, né? Aí quando ele olha para a esposa em casa, ele lembra que o nome dela significa compreensão. Compreensão, né? Então, Deus está levando mais compreensão para as nossas casas, para as nossas famílias, né? Nesta noite, em nome de Jesus, Deus está trazendo mais discernimento, né? Você vai olhar para os seus, vai ver que está tudo ponta cabeça, e você vai lembrar, Deus está me dando mais compreensão para eu saber lidar com tudo isso. Deus está me dando equilíbrio, Deus está me dando paz, Deus está aumentando a minha fé, está me fortalecendo. Dê compreensão, Senhor Jesus, no meio das famílias, é o que nós te pedimos, papai, nesta noite. Que o Senhor possa abraçar com graça, com teu favor, com o teu amor de pai, paizinho, né? O amor do Senhor olha para tudo isso e guarda o filho obediente. Né, queridos? Eu creio que eu estou aqui falando com filhos obedientes. Então, em diante de tudo, de toda e qualquer coisa que você esteja vendo, passando, sentindo, sofrendo, você vai lembrar que Deus vai te guardar. No meio de tudo isso, Ele vai te dar compreensão, tá? Porque você é um filho obediente. Amém? Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar e encerrar? Já fiquei tempo demais tomando tempo dos irmãos, né? Então, queridos, Deus é esse Pai de paz, tá? Ele é esse Pai fiel, tá? Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel, né? E é somente Ele que pode dar compreensão para você entender. Vai chegar o dia, se não chegou, querido, vai chegar o dia em que você vai compreender o porquê que você passou por tudo isso. Por que o Senhor permitiu que a sua família, né? Uma família que você já recebeu tantas palavras, sabe? Tantas profecias referentes à sua família. Ó, você vai viver isso, você vai cuidar, né? Você vai pastorear, você sim,
Entende, queridos? E hoje você olha e você vê tudo de ponta cabeça, você vê faltando pedaço, você vê tudo assim. Deus, querido, vai chegar o tempo que Ele vai te dar a compreensão de tudo isso que você está vivendo hoje, tá? Porque o Senhor é fiel. Ele é fiel e Ele ama a sua vida, tá? Vai chegar o tempo que o papai vai esclarecer tudo, por que você está vivendo essas coisas, tá? Só quem tem o poder de esclarecer para nós e não sobrar, não ficar sombra de dúvidas e a gente entender perfeitamente é somente Ele, tá? Então vai chegar o tempo da compreensão, onde papai vai esclarecer para você, ó, minha filha, você passou por isso, porque eu tinha projeto com esse sofrimento seu, né? Através disso aí que você passou, você ajudou muita gente, você se fortaleceu, você amadureceu, né? Você amou mais a minha palavra, você me buscou mais. Tudo vai ter uma resposta, querido, não se preocupe, tá? Enquanto esse dia da compreensão plena não chega, né? Da plena paz, né? Não tomar conta da nossa vida em todos os sentidos, a gente vai adorando o Senhor, vai louvando o Senhor e vai fazendo o que nos cabe, né? Muitas vezes o que você pode fazer hoje é bem pouquinho, mas continua fazendo. Não abre mão disso não, tá? Isso vai te dar força, isso vai te encorajar, isso vai te manter no foco. Mantenha o foco que papai tá chegando, né? A bênção, a paz, o equilíbrio para todas essas áreas da sua vida tá chegando. Eu creio dessa forma, tá? Em nome de Jesus, né? Vamos orar? Papai querido, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tua palavra. Senhor, nós sabemos, Paizinho, que nós não temos uma família perfeita, mas que nós temos um Pai perfeito no céu, que todos os dias olha para nós com graça, com misericórdia, e tem uma porta sempre aberta, Senhor Jesus, nos chamando para nós passarmos por ela por meio da fé, para nós crermos que nós viveremos coisas maravilhosas da tua parte, porque o Senhor tem essas coisas para nós vivermos, Senhor, e isso só é possível se nós permanecermos em ti. Por isso, guarda o coração dos teus filhos. Fortalece, ó Deus, Senhor, que independente do que eles estejam vivenciando, sentindo, presenciando, Paizinho, ou perdendo hoje, o Senhor é Deus para restituí-los, ó Pai, para fortalecê-los, encorajá-los. Eu só te peço uma coisa, papai, que a fé deles não seja diminuída, mas que ela seja aumentada, para que nós possamos passar, Senhor. Oh Deus, se o mar não se abrir, nós passaremos por cima das águas, né? Mas nós estaremos com o Senhor do outro lado e seremos mais do que vencedores, como a tua palavra nos garante. E nós temos guardado ela no nosso coração para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Nos ajude, Paizinho, a mantê-la guardada em nosso coração, pois contra ti não queremos pecar. Pai bondoso e santo, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Raquel, Rose, Tio Move, será que é a Aninha? Acho que é a Aninha. Beijo, Aninha. Te amo, sua linda. A treinadora mais top. Rose Santos. A Rose, olha a Rosinha. Lembrei de você, Rose. Eu não estava enxergando aqui, mesmo com o óculos, não estava enxergando. Deus abençoe. A Raquel Souza. Não consegui reconhecer, mas obrigado, minha linda. Bruninha, Kelly, eu sei quem é. Diego, acho que é o esposo da Bruninha, né? Deus abençoe vocês ricamente no nome santo do Senhor Jesus Cristo, viu? Fiquem na santa paz, uma excelente noite e fui.